Olá, seja bem-vindo ao Sala do Kaizen. Me chamo Daniel Lunes e hoje eu vou falar sobre dicas para ser um líder Lean. Daniel Lunes, você pode me encontrar lá no LinkedIn. Lunes começa com L e termina com Z. E você pode encontrar a Sala do Kaizen, além do ser aqui no YouTube, você pode encontrar lá no Instagram e no Telegram. No Telegram eu disponibilizo alguns materiais aí que eu utilizo em alguns vídeos. Se você não faz parte do canal, cara, se inscreva aqui se você gosta dos conteúdos que eu faço aqui. Eu libero quase que toda semana conteúdo grátis. Dê um like, deixe um comentário e ajude esse canal a crescer e chegar a mais pessoas. E com gratidão se de fato você curte esse material aqui, beleza? Essas coisas que eu posto aqui no canal. Bom, falar um pouquinho aí de, cara, eu quero ser um líder e eu quero ser um líder que faça a melhoria contínua. A primeira pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte: imagina que você está numa entrevista de emprego, seja interna ou seja externa, e o cara pergunta assim para você: e aí, você gosta de desafio? O que você responderia? Eu responderia: sim, cara, e corre na veia desafio. Com certeza 100% das pessoas falaria que sim, que é movido a desafio e tudo mais. Mas o que acontece? Quando o desafio chega, a maioria das pessoas reclamam. Ah, mas a manutenção. Ah, mas o comercial. Ah, mas o presidente. Ah, mas não sei o que. Reclamam quando o desafio chega. Lembra que lá na entrevista você falou, cara, eu curto desafio, sou movido. E a gente tem desafio o dia inteiro. Todos os dias a gente tem desafio. E quando a gente fala de Kaizen, de melhoria contínua, tem um objetivo. A gente quer viver o novo, a gente quer ver algo diferente. No entanto, para isso tem um ingresso. Isso que eu vou falar aqui, eu achei bem bacana, venho trazendo nas minhas palestras, digamos assim. Negócio que eu ouvi o Pablo Marçal falar. E eu acho que está muito ligado com o Kaizen. Então, se o Kaizen ele vem para trazer o novo, para viver esse novo tem um ingresso. O ingresso, gente, é o passado. Por que isso é importantíssimo? Porque o nosso presente depende de como a gente enxerga o futuro. Então, se a gente enxerga que o futuro de onde eu estou trabalhando é igual agora, não vai mudar, as áreas de apoio não vão estar junto, né, não vai ter investimento, não vai mudar, o teu comportamento e as tuas atitudes serão exatamente as mesmas. Agora, se eu enxergo diferente, se eu enxergo um futuro melhor, o meu presente vai ter um comportamento e uma atitude melhor. Então a gente tem que esquecer tudo que aconteceu, todas as cargas do passado, todas as faltas de apoios e problemas e pensar daqui para frente. Então tem um ponto que você tem que, isso tem que estar na tua cabeça. No Kaizen é proibido reclamar e você tem que colocar isso na cabeça do seu time. É proibido reclamar. É importante, tem que começar pela gente, porque todos nós temos a tendência de reclamar. Então eu não posso trazer problemas, eu não posso reclamar. Cara, tem coisas, são duas coisas bem diferentes. Trazer problema é uma coisa, reclamar é outra. Quando o cara reclama, já vem até murcho, né? Ah, cara, não adianta, bicho, isso aí, pá. Não, pessoal, nós temos um problema, manutenção, a gente vai ter que tratar. Então a postura muda. Então o Kaizen, ele quer ver o novo, esquece o passado, bola pra frente. É proibido reclamar. Bom, e aí, cara, o que tem que estar claro para todos nós é que nós somos contratados para gerar uma riqueza para a empresa, pila, dinheiro no bolso. Então a gente vende o nosso tempo por um valor e a empresa espera que a gente gere riqueza para ela. E aí tem um papel fundamental deste cara aqui, que é o líder. Todo líder tem um papel muito nobre, que é o papel de formador. Então você hoje que está na sua área, você é um especialista, você é um formador. A pessoa chega na sua área e você forma ela naquela área ali. E aí eu te pergunto, líder, se está claro para você quem é o seu cliente? Está claro para ti quem é o seu cliente? Quando eu faço muito essa pergunta para as pessoas falam, o cliente é o cliente externo, é o cliente interno, é o cara que vem comprar, é o cara que liga, mas muito poucos falam isso daqui. Muitas poucas pessoas falam o meu time. Então a primeira coisa que um líder precisa saber é que o cliente dele é o seu time. Cuide bem do seu time cuidará bem dos outros clientes. Então, esse é o principal. E tem duas perguntas muito importantes aqui. Quanto você se dedica ao seu time, e se dedicar ao seu time é a formação e desenvolvimento do seu time.
E a pergunta 2 é, como você se prepara para isso? Então a gente fala muito em agregar valor para o cliente, né, quando a gente fala de Kaizen e tal, mas o teu cliente é o teu funcionário, como que você se prepara? O que que é isso se preparar? Eu entender quais são os gaps que o meu time tem e eu me preparar, como é que eu vou falar, como é que eu vou treinar, quais exemplos eu vou dar, como que eu vou deixar esse tema complexo mais simples, quanto você realmente se dedica a formar novos líderes. E esse é um trabalho de dedicação e amor. Você tem que amar o seu time, você tem que amar as pessoas do seu time. E esse é um ponto, e muitas pessoas falham nesse ponto. As pessoas não se preparam. Quanto que você estuda, quanto que você pesquisa, quanto que você de fato sabe dos problemas do seu time e você forma as pessoas. Então, se você quer ser um líder Lean, tem esses 2 pontos. Se dedique ao time e se prepare. Seja um professor para esse time. E aí, cara, o que a empresa espera de nós? Que a gente seja solucionadores de problemas e que a gente forme outros solucionadores de problemas. E para isso, a gente precisa se preparar bastante. E o principal símbolo que a gente precisa ter dentro do Kaizen, dentro do Lean, é o ponto de interrogação. É a habilidade de fazer perguntas, duvidar e buscar as evidências dessas perguntas. É querer entender o que está por trás de um número. Por exemplo, se você vê este número aqui com essa afirmação, 1,9, 1,90, é a altura média das pessoas que moram em Santa Catarina. O que vem em sua mente quando você olha este número aqui? Provavelmente vem pessoas altas. Então, quem mora em Santa Catarina é uma galera muito alta. Mas todo o número que nos apresentam, seja de venda, seja de sucata, seja de clientes, enfim, qualquer indicador que a gente está olhando, a gente precisa entender o que está por trás dele, seja de bom, seja de ruim. Mas a gente tem uma cultura de só querer saber o que está por um indicador ruim, né? Porque está por trás de um indicador que está ruim. Então a gente precisa entender. Então quando a gente vai entender este número aqui, vai no Gimbal, a gente vê esta figura aqui. Obviamente é uma caricatura, né? Onde a gente vê um monte de baixinho e 2 muito altos. Ou seja, esses 2 muito altos aqui elevaram a média para 1,90 das pessoas de Santa Catarina, mas na verdade a grande maioria é baixinho. Então a gente precisa desenvolver pessoas para que elas sejam solucionadores de problema. Mas para mim desenvolver um cara que seja solucionador de problemas, eu preciso ser um solucionador de problemas. Aí volta aquele tema, né? Quanto eu me dedico ao meu time e quanto eu me preparo para me dedicar ao meu time. Então tenha isso em mente, você que é um líder, quer ser um líder Lean. É a pergunta, né? Ah, mas putz, cara, eu tenho que me dedicar assim e amar o meu time, me dedicar um monte. Sim. Quando você foi convidado para ser líder, você poderia falar sim ou não. E você optou por sim ou você quer ser, você quer dar um sim. E muitas vezes as pessoas aceitam um cargo de liderança pelo glamour que é ser um líder, um supervisor, gerente e pelo salário e não entendem que o propósito do líder é ser um líder servidor e se dedicar às pessoas. Se você quer ser um líder Lean, tenha em mente isso, que você tem que desenvolver as pessoas e para desenvolver você tem que ser bom. E tenha claro em mente que sucesso e fracasso é responsabilidade 100% da liderança, o sucesso ou o fracasso do time. Ah, mas o meu time, a galera não é comprometida, a galera falta, os caras são ruins. Foi você que contratou, você que integrou, você que treinou. Então a responsabilidade é sua. Se o time tem sucesso, a responsabilidade também é sua, porque você faz o time ser sucesso. Eu sempre gosto de fazer aquela relação do esporte curling. Curling é aquele esporte das Olimpíadas de Inverno, aonde um cara joga uma pedra, tipo uma bote de gelo, na verdade. O cara joga uma pedra de gelo e tem 2 caras esfregando o gelo para botar a velocidade naquela bola para chegar lá no ponto aonde o arremessador planejou que aquele disco chegasse. O papel do líder é justamente isso, esfregar o gelo para que seu funcionário obtenha sucesso. Então é responsabilidade da liderança sua, se você já é líder, ou você que quer ser líder, esteja muito na sua mente que a responsabilidade do sucesso e fracasso é sua. E aí a gente volta novamente essa questão aqui de formação, cara. Quanto você se dedica e quanto você se prepara
para o seu time. E o que é importante, tá? Dentro do Lean, ser um líder Lean, você tem que saber a teoria. Por que é importante saber a teoria? Você saber o cenário em que o Lean, que o Kaizen, que a melhoria contínua nasceu. Lembrando que nasceu num país pós-guerra destruído em cinzas, onde não tinha capital, onde a galera não comprava carro e ele tinha que competir com o mercado americano, que tinha muita grana, muito capital, e todo mundo produzia para estoque, enfim. E Taiichi Ohno na Toyota não tinha essa condição. Se você quer saber mais sobre a história do Kaizen, tem um vídeo no Sala do Kaizen no canal aqui no YouTube que fala ali o que é o Kaizen, que eu explico bem em detalhes lá. Mas por que eu gosto, eu bato a tecla que os líderes precisam saber as origens, os detalhes da onde nasceu o Lean? Porque hoje em dia a gente vive muitos problemas e a gente acha que o nosso problema é um problemão. Quando a gente compara com um problema que Taiichi Ohno tinha após fim da guerra, e ele tinha uma fábrica de carros, o nosso problema é um grão de areia comparado com o problemão que ele tinha lá. E ele conseguiu revolucionar e transformar a fábrica da Toyota, se tornando uma das maiores do mundo. Se esse cara conseguiu, naquela época que não tinha um volume de informação, de dados como tem agora, cara, para esse problema que a gente está enfrentando, a gente consegue resolver, porque a gente tem muito mais informação e tem muito mais pessoas envolvidas para tratar o problema. Então, saber a teoria para sempre correlacionar isso é muito importante. Mas a teoria só não é suficiente. Você também precisa praticar. Praticar, e a gente tem a oportunidade todo dia de praticar o que a gente vê na teoria. Porque a gente tem problema todos os dias. E a prática é que vai te levar ao conhecimento. A teoria você vai ter. É como assim, eu sempre falo história. Se me der um livro de cirurgia cardíaca agora, eu sou capaz de estudar em uma semana, vim aqui dar uma aula para você de como fazer uma cirurgia cardíaca. Mas coloca um corpo agora na minha frente e pede para mim fazer a cirurgia. Eu não vou conseguir, eu não tenho a prática. A teoria serve para te inspirar e a prática para você ter o conhecimento de causa, ser bom nisso e você treinar outras pessoas. No começo vai ser ruim, não vai ficar bom. Mas tudo bem, faz parte do processo, porque a melhoria contínua é um processo de aprendizagem. Então, para você que quer ser líder, para você formar pessoas, formar novos selecionadores de pessoas, pessoas que questionam e vão atrás da verdade, você precisa praticar, você precisa ser bom para poder desenvolver o seu time. E aí, é um negócio que quem me acompanha no meu canal já viu isso daqui, que é a teoria do T. O que é a teoria do T? Quando você pega um cargo de liderança ou você é colocado num cargo de liderança, o que a empresa espera de você? Que a maioria do tempo você esteja fazendo gestão, que é essa parte aqui de cima do T. E gestão é sentado na frente do computador, mexendo em planilha? Lógico que não. Uma parte é porque você vai ter que analisar. Mas fazer gestão é você também estar no Gemba, pensar estrategicamente, mover pessoas de um lugar para o outro, potencializar os talentos e pensar na solução de problemas, enfim, naquele departamento. E a parte de baixo do T, aqui embaixo, significa operação. Então imagina que você está aqui fazendo a gestão, desenvolvendo, blá, 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 deu um problema na operação, que as pessoas não estão conseguindo resolver, você vai até a operação, delega, entende, volta a fazer a sua gestão. No entanto, o que acontece? A maioria dos líderes estão com um T invertido. Ou seja, estão a maior parte do tempo na operação, aí o chefe pede uns dados, aí ele sai da operação e vai lá fazer, entre aspas, gestão. Tentar achar os dados, fazer relatório para tentar explicar alguma coisa e ele volta para operação. O RH falou que tem que fazer um feedback com uma pessoa. Sai da operação, só vai lá fazer um pouquinho de gestão, entre aspas, e volta para a operação. Minha operação aqui não é estar no Gemba para observar e tal. A operação que eu estou falando aqui, o cara está operando mesmo, operacional o negócio. E o Kaizen, se você quer ser um líder Lean, você precisa saber a teoria, a prática, para aos poucos inverter este T aqui, para que você de fato seja estratégico e faça gestão do seu time. Eu sempre gosto de relacionar com o futebol, fazer algumas analogias. A pergunta que eu faço é a seguinte: treinador entra em campo? Treinador de time de futebol? Esse cara ele não entra em campo. Ele fica a semana toda fazendo a estratégia e treinando o time na estratégia. Ele vê o adversário, faz a estratégia, coloca o time em campo, no dia de jogo o time vai para a operação e ele não entra na operação. Ele fica no lado de fora
observando o cenário, entendendo como está acontecendo o jogo. E ele vai mudando a estratégia, vai mudando as peças e ele vai vendo o que deu certo e o que deu errado para treinar na semana seguinte. O batedor de escanteio bateu muito mal, ele vai treinar escanteio. A marcação não funcionou legal, ele vai treinar a marcação. E é assim, o papel de um gestor, de um líder, ele precisa ser estrategista e ele precisa ter as pessoas formadas. Ele precisa desenvolver as pessoas e bolar uma estratégia para o time chegar no resultado. Tem uma outra frase que também é usada no futebol que diz o seguinte: o time está correndo errado. O que significa isso? É quando o time chega na metade do segundo tempo, os caras já estão cansadão, estão mortos, e o outro time está correndo, está bombando. As pessoas falam que o time está correndo errado quando o esquema tático está errado. O time está muito espaçado, as peças dos jogadores não estão certos. Por que eu trago isso daqui? Porque você também pode estar vivendo um negócio parecido com isso. Sabe quando você vê que o time está trabalhando e o resultado não vem? Pode ser que a estratégia do time está correndo errado. A tua estratégia está errada. As pessoas não estão no lugar certo. E é por isso que você precisa ser estratégico. Para ser estratégico, você precisa ter tempo. Para isso ter tempo, você precisa ter melhorias no processo, você tem que ter pessoas formadas, pessoas que solucionem problemas do dia a dia para você. Aí volta novamente aquele ponto da formação e esteja uma frase muito forte aqui, que a liderança só é útil se ela melhora o trabalho das pessoas que geram riqueza, que são as pessoas que agregam valor, que estão na linha de frente. Se eu, líder, não melhoro o trabalho delas, cara, eu não sou útil para a empresa. E aí, para isso, para mim poder melhorar e fazer a gestão da minha equipe, são duas coisas principais. A primeira é a parte técnica. Até agora, a gente veio conversando tão somente a parte técnica do Kaizen, formação, desenvolvimento, etc. Mas tem uma parte que é bem importante, que é a parte emocional. Você precisa se conectar com as pessoas. E para isso, é importante que as pessoas precisam saber o valor do trabalho delas. O que significa? Tem uma história, que é a história da NASA, que diz, não sei se é história, se é lenda, mas é uma história muito bacana, que as pessoas foram visitar a NASA e tinha um cara varrendo o chão e perguntaram para ele: "E aí, amigão, o que você faz aqui?" Ele falou: "Cara, eu contribuo para levar esse foguete lá para a Lua." Bom, veja, a percepção de trabalho dessa pessoa vai além da atividade operacional dela de limpar o chão, banheiro e parede. Ela entende que ter um ambiente limpo é fundamental para que leve esse foguete para a Lua. E é bem provável que, se você perguntar para as suas pessoas hoje que se lidera, ou quando você for um líder, elas vão falar das atividades operacionais dela. Elas precisam enxergar além daquilo ali e você precisa ter a habilidade de conseguir passar isso para as pessoas e trabalhar o lado emocional. A parte técnica é importante, mas o emocional também é, porque a técnica sem as pessoas não vai dar certo e você precisa ter essa habilidade. E para ter essa habilidade, é importante que você saiba se comunicar e principalmente você conhecer o público que você está falando. Umas semanas atrás, eu falo com vários públicos, né, na minha rotina, no meu trabalho, enfim. Mas eu fui falar com um grupo de operacionais, pessoas da linha de frente que agregam valor, enfim. E aí, cara, quando eu cheguei, eu vi que era uma pesada muito nova, muito nova. Aí quando eu olhei assim, falei de Kaizen, tal. Os meus discursos, para quem me conhece, eu falo muito sobre as pessoas estudarem, buscarem conhecimento, se graduar e tudo mais. E eu perguntei o seguinte para eles: pessoal, quem aqui mora com os pais? A maioria levantou a mão. Daí eu falei: cara, não tem nada que deixe um pai mais orgulhoso de ver o filho indo bem no trabalho. Aí eu falei assim, né? Eu falo porque eu tenho uma filha de 8 anos. Quando ela vai bem na escola, ela tira 10, eu fico um bobão. Mas eu falo isso também porque a minha mãe e meu pai ficavam muito orgulhosos quando eu ia no trabalho. Eu comecei de operador. E o Kaizen, ele é a oportunidade para você mostrar o seu talento e bem na empresa. Você pode ter certeza que quando você sai de casa, a tua mãe dobra o joelho rezando por ti. Porque ela torce por você, ou seja, a esposa, enfim. E o Kaizen, ele te dá a oportunidade de você mostrar o seu talento através do programa de ideias. Aí eu fui desenrolando e tudo mais. Mas de alguma forma você se conectar a uma história sua com a deles, mostrar o Kaizen,
Enfim, você precisa saber se comunicar e para isso você precisa se preparar, você precisa estudar, você precisa se formar e buscar conhecimento. E a gente volta para este último slide. Quem é o seu cliente? Quanto você se dedica ao seu time e como você se prepara ao seu time. Bom, pessoal, essas são umas dicas para você que quer ser um líder Lean e quer ser diferente no mercado de trabalho. Valeu!